Oi, você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No último episódio, comentei o romance A Festa, de Ivan Ângelo. Hoje vou ler o conto A Casa de Boneca, de Katherine Mansfield, com tradução de Denise Botman, que gentilmente autorizou a leitura. Gente, é a primeira vez que eu recebo uma resposta de tradutor, que eu passo fazendo contato com editoras e tradutores para pedir autorização e fazer a leitura comentada aqui no podcast. E a Denise foi super solícita e gentil em dar autorização. Muito obrigada, Denise, e parabéns pelo seu trabalho. A edição que eu estou usando é uma compilação de contos selecionados por Guilherme da Silva Braga e saiu pela LPM Pocket, chamada Os Melhores Contos de Katherine Mansfield, que reúne 10 contos da escritora. Antes de começar, peço que tu te inscreva no canal e deixe teu like. Kathleen Mansfield Beauchamp nasceu em Wellington, capital da Nova Zelândia, em 1888. Nessa época, a Nova Zelândia era colônia britânica. Katherine, nome que ela assina depois, a obra literária, nasce em uma família rica. O pai era banqueiro e ela teve 4 irmãos. A Nova Zelândia era habitada pelos maoris, predominantemente, até o século XVIII, quando os europeus chegaram e muitos dos maoris morreram. Diferentemente dos nossos indígenas, que receberam de forma mais pacífica o colonizador europeu, na Nova Zelândia os maoris lutaram desde as primeiras tentativas de desembarque de europeus. Aconteceram guerras anglo-maoris que duraram anos. Em 1931, o país se torna domínio independente, mas ainda pertence à comunidade britânica e tem a rainha da Inglaterra como chefe de Estado, sendo que o poder político é exercido por um parlamento local. Os maoris só adquirem direito de voto em 1956. Em 1995, houve um acordo para pagamento e devolução de terras ocupadas pela coroa britânica, que ainda está em andamento. Katherine nasce no contexto político de alternância do poder entre partidos trabalhistas e conservadores, no cargo de primeiro-ministro, e parece que está assim até hoje. Recentemente, o país foi exemplo de gestão da pandemia de coronavírus, sob o comando da primeira-ministra Jacinta Ardern, do Partido Trabalhista. Quando Katherine está com 15 anos, ela vai estudar em Londres. Ela começa a escrever contos em 1906, quando tinha retornado para Nova Zelândia, e aí ela adota o pseudônimo K. Mansfield. Aos 19 anos, muda definitivamente para a Inglaterra, onde faz amizade com os escritores D.H. Lawrence e Virginia Woolf. E depois casa com um editor. Ela publicou artigos em jornais e revistas e coletâneas de contos. Faleceu super jovem, em 1923, aos 34 anos, por complicações da tuberculose. Katherine deixou contos e poemas que foram publicados póstumamente pelo ex-marido. No conto A Casa de Boneca, aparecem personagens de outro conto famoso de Katherine, O Prelúdio, que foi publicado pela editora da Virginia Woolf com o marido, a Hogarth Press. As personagens que voltam a aparecer são as crianças da família Burnell. Uma dessas meninas aparece também em outros contos, que é a protagonista do A Casa de Boneca, a Késia. Os Burnell são uma família rica que mora em uma área rural, que só tem uma escola. Então, as crianças deles, bem como as meninas do juiz e do médico local, tinham que estudar junto com as filhas do quitandeiro, do leiteiro, mas existe um acordo tácito de que as crianças pobres não devem chegar perto, não devem falar com as crianças ricas. Especialmente as filhas da lavadeira, que são as meninas Kelvin. Essas meninas usam roupas feitas dos retalhos que a mãe recebe das famílias ricas. Então a história se desenrola nesse clima de segregação social.
O narrador onisciente nos dá o ponto de vista, sobretudo, da caçula dos Burnell, a Késia, que ainda é muito pequena, não incorporou o preconceito de classe e tem um olhar poético sobre a vida. Em alguns fragmentos da narrativa, o narrador reproduz as falas preconceituosas dos adultos como se fossem um discurso direto. E reparem que se refere à caçula das meninas pobres, a Elsie, com o pronome possessivo nossa, como se a criança fosse uma propriedade. Cuidado para não confundir que tem nomes bem semelhantes. Késia é a caçula dos Burnell, a rica, e Kelvie é o sobrenome das meninas pobres. E também aparecem duas palavras diferentes na narrativa que eu não conhecia. Aniagem é um tecido usado na confecção de fardos e sacos. E manilha, que é uma argola que liga tubos de canalização. Vamos à leitura? A Casa de Boneca. Quando a boa e velha senhora Hay voltou para a cidade, depois de passar algum tempo com os Burnell, ela enviou para as crianças uma casa de boneca. Era tão grande que teve de ser carregada a 4 braços, pelo carroceiro e por Pat, até o quintal. E lá ficou, apoiada em 2 caixas de madeira, ao lado da porta da despensa. Não ia se estragar, era verão. E talvez o cheiro de tinta desaparecesse até a hora em que a levassem para dentro. Pois, de fato, o cheiro de tinta que vinha daquela casa de boneca, que gentil da parte da velha senhora Hay, é claro. Muito gentil e generoso, mas o cheiro de tinta era de deixar qualquer um gravemente doente, na opinião de tia Beryl, mesmo antes de tirarem o embrulho de aniagem. E depois de tirarem... Lá ficou a casa de boneca, de um verde espinafre escuro, oleoso, realçado por um amarelo vivo. As 2 chaminés pequenas coladas no telhado eram pintadas de vermelho e branco, e a porta, reluzindo de verniz amarelo, parecia um pedaço de caramelo. Uma faixa larga de verde dividia os painéis das 4 janelas, janelas de verdade. Havia também uma varandinha minúscula, pintada de amarelo, com grumos de tinta seca ao longo da beirada. Mas era perfeita, perfeita a casinha. Como alguém se importaria com o cheiro? Fazia parte da alegria, parte da novidade. Abram logo, alguém abra logo. O gancho da lateral estava preso com força. Pat conseguiu arrancá-lo com o canivete e toda a frente da casa se soltou e ali você estava, vendo ao mesmo tempo a sala de estar e a sala de jantar, a cozinha e os 2 quartos. Assim se abre uma casa. Porque as casas, todas elas, não se abrem assim. Muito mais divertido do que ficar espiando pela fresta de uma porta, uma entradinha sem graça, com um porta-guarda-chuvas e 2 sombrinhas. É isso, não é? O que você quer saber de uma casa na hora em que bate a porta? Talvez seja assim que Deus abre as casas no escuro da noite quando está passeando em silêncio com um anjo. Oh! A exclamação das crianças parecia até de desespero. Era maravilhoso, era demais para elas. Nunca tinham visto nada parecido na vida. Todos os aposentos tinham as paredes revestidas de papel. Havia quadros pintados nas paredes, com moldura dourada e tudo. Todo o chão, exceto na cozinha, era forrado com um tapete vermelho. Cadeiras de pelúcia vermelha na sala de estar, verde na sala de jantar. Mesas, camas com lençóis de verdade, um berço, um fogão, um guarda-louças com pratinhos minúsculos e uma jarra grande. Mas a coisa de que Késia mais gostou mais do que tudo, foi a lamparina. Ficava no centro da mesa de jantar uma linda lamparina de âmbar com um globo branco.
Estava até cheia, pronta para acenderem, embora, claro, você não pudesse acendê-la. Mas tinha algo dentro dela que parecia querosene e que se mexia quando você sacudia. O boneco pai e a boneca mãe, duros e estatelados, como se tivessem desmaiado na sala de estar. E as duas crianças dormindo no andar de cima eram realmente grandes demais para a casinha. Pareciam não fazer parte dela. Mas a lamparina era perfeita. Parecia sorrir para Késia, parecia dizer, moro aqui. A lamparina era real. As crianças Burnell estavam afobadas no caminho para a escola na manhã seguinte. Estavam doidas para contar a todos, para descrever, se vangloriar da casa de boneca antes que tocasse a sineta da escola. Eu é que vou contar, disse Isabel, porque sou a mais velha e vocês duas podem falar depois, mas eu vou contar primeiro. Não havia o que responder. Isabel era mandona, mas sempre tinha razão, e Lotte e Késia conheciam até bem demais os poderes que acompanhavam a progenitura. Passaram entre os densos botões de ouro na beira da estrada e não disseram nada. E sou eu quem vou escolher quem vem primeiro. A mãe disse que eu podia. Pois tinham combinado que, enquanto a casa de boneca ficasse no quintal, podiam convidar as meninas à escola, 2 por vez, para irem olhar. Não para ficarem para o chá, claro, nem para ficarem zanzando pela casa, mas só para ficarem quietas no quintal, enquanto Isabel mostrava as maravilhas e Lotte e Késia faziam um ar encantado. Mas por mais que se apressassem, quando chegaram à cerca alcatroada do pátio do recreio dos meninos, a sineta já tinha começado seu toque desafinado. Tiveram tempo apenas de arrancar o chapéu e entrar em fila antes de começar a chamada. Não fazia mal. Isabel tentou compensar, assumindo um ar muito importante e misterioso, com a mão na boca, cochichando para as meninas perto dela. Tem uma coisa para contar na hora do recreio. Chegou a hora do recreio e Isabel se viu cercada. As meninas da classe quase brigavam para abraçá-la, para andar com ela, para enchê-la de agrados, para ser sua amiga especial. Ela ficou com uma verdadeira corte ao redor de si, sob os enormes pinheiros no lado do pátio. Entre cotoveladas e risadinhas, as meninas se aglomeravam. E as únicas 2 que ficaram de fora foram as 2 que sempre ficavam de fora, as pequenas Kelvey. Sabiam que não podiam chegar perto das Burnell. Pois o fato era que a escola frequentada pelas meninas Burnell estava longe de ser o tipo de lugar que seus pais teriam escolhido, se escolha tivessem tido, mas não tiveram. Era a única escola num raio de quilômetros. E o resultado era que todas as crianças das redondezas, as meninas do juiz, as filhas do médico, as garotas do quitandeiro, as pequenas do leiteiro eram obrigadas a se misturar. Sem falar no igual número de meninos grosseiros e malcriados. Mas em algum lugar era preciso traçar a linha divisória. Ela foi traçada nas Kelvey. Muitas crianças, inclusive as Burnell, não podiam sequer falar com elas. Passavam ao lado das Kelvey com o nariz empinado e, como eram elas que estabeleciam o padrão em todas as questões de comportamento, as Kelvey eram evitadas por todos. Mesmo a professora, quando Lil Kelvey se aproximava de sua mesa com um ramalhete de flores de aparência mortalmente ordinária, usava um tom de voz especial para elas, enquanto dava um sorriso especial para as outras. Eram filhas de uma lavadeira, mulher miúda, ativa e muito trabalhadeira, que ia de casa em casa durante o dia. Aquilo já era suficientemente pavoroso. Mas e o Sr. Kelvin? Onde estava ele? Ninguém sabia ao certo, mas todos diziam que estava na prisão. Então elas eram filhas de uma lavadeira com um criminoso. Bela companhia para as filhas dos outros. E tinham cara disso mesmo, porque a Sra. Kelvin vestia as filhas daquele jeito, era difícil entender. A verdade era que elas usavam retalhos das coisas que a mãe ganhava nas casas onde trabalhava. Lil, por exemplo, que era uma menina gorducha, feiosa, bem sardenta, ia para a escola com um vestido feito com um pano de mesa de sarja verde grossa dos Burnell, de mangas de pelúcia vermelha feitas com um pedaço de cortina dos Logan. O chapéu, encarapitado na testa alta, era de adulto, antiga propriedade da senhorita Leck, do correio. Tinha a aba virada na parte de trás e era enfeitado com uma grande pena escarlate,
Parecia um rapazinho, impossível não dar risada. E a irmãzinha dela, nossa Elsie, usava um vestido branco comprido, que mais parecia uma camisola, e botinhas de menino. Mas qualquer coisa que vestisse, nossa Elsie sempre ficaria parecendo esquisita. Era um fiapo de gente, com o cabelo cortado rente e enormes olhos solenes, uma corujinha branca. Nunca ninguém vira um sorriso seu, quase nunca falava. Vivia agarrada a Liu, com uma ponta da saia de Liu enrolada na mão. Aonde Liu ia, nossa Elsie ia atrás. No pátio de recreio, na ida e na volta da escola, lá estava Liu andando na frente e nossa Elsie segurando atrás. Só quando queria alguma coisa ou estava sem fôlego, nossa Elsie dava uma puxada, uma retorcida no pano da saia e Liu parava e se virava. As duas sempre se entendiam. Agora rondavam por ali, não havia como impedir que ouvissem. Quando as meninas se viraram escarnecendo, Liu, como sempre, deu seu sorriso tolo e envergonhado, mas nossa Elsie apenas olhou. E a voz de Isabel, tão orgulhosa, continuou a contar. O tapete foi um sucesso, mas as camas com lençóis é verdade e o fogão com forno também. Quando ela terminou, Késia falou: "Você esqueceu a lamparina, Isabel." "Ah, sim", disse Isabel. "E tem uma lamparina pequenininha, toda feita de vidro amarelo com um globo branco que fica na mesa da sala de jantar. Dá para confundir com uma de verdade." "A lamparina é o melhor de tudo", exclamou Késia. Ela achou que Isabel não estava nem de longe fazendo justiça à pequena lamparina. Mas ninguém deu a menor atenção. Isabel estava escolhendo as duas que iriam com elas à tarde para ver. Escolheu Amy Cole e Lena Logan. Mas as outras, quando souberam que todas teriam sua vez, não se cansavam de agradá-la. Uma por uma, passavam o braço pela cintura de Isabel e se afastavam com ela. Queriam contar um segredo baixinho. Isabel é minha amiga. Somente as pequenas Kelvey foram embora, esquecidas. Não havia mais nada a ouvir. Passavam-se os dias e, quanto mais aumentava o número de crianças que tinham visto a casa de boneca, sua fama se espalhava. Tornou-se o único assunto, a grande moda. A única pergunta era: "Você viu a casa de boneca das Burnell? Ai, não é linda? Não viu? Nem lhe conto." Mesmo a hora do lanche era dedicada a falar dela. As meninas se sentavam sob os pinheiros, comendo seus sanduíches com grossas fatias de carneiro e grandes pedaços de broa com manteiga. Enquanto isso, como sempre, as Kelvey se sentavam o mais próximo que podiam. Nossa Elsie agarrada a Liu, ouvindo também, enquanto mastigavam seus sanduíches de geleia, embrulhados num jornal empapado de grandes manchas vermelhas. "Mãe", perguntou Késia, "posso chamar as Kelvey só uma vez?" "Claro que não, Késia." "Mas por que não?" "Avise, Késia, você sabe muito bem." Finalmente todas tinham visto, menos elas. Naquele dia, o assunto praticamente morreu. Era a hora da merenda. As meninas estavam juntas debaixo dos pinheiros e então, ao olharem as Kelvey comendo os sanduíches no papel de embrulho, sempre sozinhas, sempre ouvindo, resolveram ser maldosas. Amy Cole começou a cochichar. "Liu Kelvey vai ser criada quando crescer." "Ai, que horror!" exclamou Isabel Burnell e trocou um olhar com Amy. Amy engoliu a saliva de maneira muito expressiva e assentiu com a cabeça, como via a mãe fazer em tais ocasiões. "Verdade, verdade, verdade", disse ela. Então os olhinhos de Lena Logan dardejaram. "Pergunto a ela?" cochichou. "Duvido", disse Jessie May. "Não tenho medo", respondeu Lena. De repente, soltou um gritinho e dançou na frente das outras meninas. Olhem para mim agora", disse Lena. E deslizando, escorregando, arrastando um pé, pondo a mão na boca e soltando risadinhas, Lena foi até as Kelvey. Liu ergueu os olhos do lanche, embrulhou depressa o resto. Nossa Elsie parou de mastigar. O que vinha agora? "É verdade que você vai ser criada quando crescer, Liu Kelvey?" perguntou Lena em voz esganiçada. Silêncio mortal. Mas, em vez de responder, Liu apenas deu seu sorriso tolo e envergonhado. Não parecia minimamente incomodada com a pergunta. Que papelão o da Lena. As meninas começaram a rir a socapa.
Lena não suportou aquilo, pôs as mãos na cintura e disparou. Teu pai tá preso, silvou despeitada. Era algo tão espantoso de se dizer que as meninas saíram correndo todas juntas, tremendamente alvoroçadas, loucas de alegria. Alguém encontrou uma corda comprida e começaram a pular. E nunca pularam tão alto, nunca entraram e saíram tão rápido da corda, nem fizeram coisas tão ousadas como naquela manhã. À tarde, Pat foi buscar as meninas Burnell com a charrete e foram para casa. Tinham visita. Isabel e Lottie, que adoravam visitas, subiram as escadas para trocar o avental, mas Késia se esgueirou para os fundos. Não havia ninguém por ali. Começou a se balançar nos grandes portões brancos do quintal. Então, olhando a estrada, viu 2 pontinhos à distância. Foram aumentando. Vinham em sua direção. Agora dava para ver que havia alguém na frente e alguém atrás. Agora dava para ver que eram as Kelvey. Késia parou de se balançar. Escorregou e desceu do portão como se fosse sair correndo. Então hesitou. As Kelvey se aproximavam e ao lado seguiam suas sombras, muito compridas, estendendo-se na largura da estrada, as cabeças encostando nos botões de ouro. Késia trepou de novo no portão. Decidira-se. Balançou-se para o lado de fora. Olá, disse para as Kelvey passando. Elas ficaram tão atônitas que pararam. Liu deu seu sorriso tolo. Nossa Elsie ficou olhando fixo. Se quiserem, podem entrar e ver nossa casa de boneca, disse Késia e começou a pôr a ponta do pé no chão. Mas a isso, Liu ficou vermelha e abanou a cabeça depressa. Por que não? Perguntou Késia. Liu engoliu em seco. Depois disse, sua mãe falou para nossa mãe que não é para vocês falarem com a gente. Ah, disse Késia. Não sabia o que responder. Não tem importância, vocês podem vir ver nossa casa de boneca mesmo assim. Venham, ninguém está vendo. Mas Liu abanou a cabeça ainda mais energicamente. Não quer? Perguntou Késia. De repente veio uma puxada, uma retorcida na saia de Liu. Ela se virou. Nossa Elsa olhava com olhos grandes e suplicantes. Franzia o rosto, queria ir ver. Por um instante, Liu fitou nossa Elsie em grande dúvida. Mas então nossa Elsie puxou sua saia outra vez. Avançou um passo. Késia foi na frente. Como 2 gatinhos de rua, atravessaram o quintal até onde estava a casa de boneca. Ali está, disse Késia. Houve uma pausa. Liu respirava ruidosa, quase resfolegando. Nossa Elsa estava imóvel como pedra. Vou abrir para vocês, disse Késia gentil. Soltou o gancho e olharam o interior. Aqui a sala de estar e a sala de jantar e ali... Késia! Oh, que pulo deram! Késia! Era a voz da tia Beryl. Elas se viraram. Na porta dos fundos postava-se a tia Beryl, olhando fixo como se não acreditasse no que via. Como você se atreve a chamar as pequenas Kelvin para o quintal? Disse a voz fria e furiosa. Você sabe muito bem que não pode falar com elas. Sumam, meninas, sumam já daqui, não apareçam mais. E a tia Beryl desceu para o quintal e enxotou as duas como se fossem galinhas. Fora daqui já! Mandou, fria e orgulhosa. Não precisaram de segunda ordem. Ardendo de vergonha, encolhendo-se juntas, Liu se atabalhoando como a mãe, nossa Elsa aturdida, atravessaram o quintalzão e se espremeram pelo portão branco. Menina ruim e desobediente, disse brava para Késia e fechou a casa de boneca batendo com força. A tarde tinha sido horrível. Chegara uma carta de Willy Brandt, uma carta assustadora, ameaçadora, dizendo que se ela não fosse encontrá-lo à noite em Pullman's Bush, ele viria tirar satisfações. Mas agora que tinha enxotado aquelas danadas das Kelvey e dado uma boa bronca em Késia, sentia o coração mais leve. Aquela pressão medonha tinha sumido. Voltou para casa cantarolando. Quando estavam já bem fora de vista das Burnell, as Kelvey se sentaram para descansar numa grande manilha vermelha ao lado da estrada. As faces de Liu ainda ardiam. Tirou o chapéu com a pena e pousou no joelho. Sonhadoras, olhavam além dos campos de feno, adiante do riacho, para o retiro onde ficavam as vacas de Logan esperando a ordenha. No que pensavam elas?
Então nossa Elsie se achegou bem perto da irmã. Já tinha esquecido a senhora rabugenta. Estendeu um dedo e alisou a pena da irmã. Sorriu seu raro sorriso. Eu vi a lamparina, disse suavemente. Então ficaram outra vez em silêncio. A Casa de Boneca é um conto sobre infância, preconceito social e sobre crueldade, mas não é apenas isso. A história se passa em um ambiente interiorano ou rural, porque a pessoa que enviou a Casa de Bonecas havia passado um tempo com eles, com a família Burnell, e depois retornado à cidade. E tem uma estrada e criação de vacas por perto. Não é especificado o tempo da narrativa, mas pelo registro de que as crianças são buscadas na escola de charrete, sabemos que é uma época em que transporte a motor ainda não é comum. As crianças ricas são pegas de charrete e as pobres, apesar de morarem para o mesmo lado, voltam caminhando. Quer dizer, tem um componente de crueldade na segregação por parte dos adultos para com as crianças. A divisão social parte dos adultos e as crianças reproduzem o que escutam. É a mãe das Burnell que avisa a mãe das Kelvin que não deixe suas filhas falarem com as dela. E a professora tem um tom de voz diferente para falar com pobres e ricas. É um ambiente em que, desde a infância, as duas camadas sociais estão definidas e o futuro das pobres está determinado. Mesmo estudando junto das outras, elas deverão ser criadas. A pobreza determina que o lanche delas seja diferente. Elas não têm o direito de falar com as garotas ricas. Então, enquanto assistem em silêncio as outras conversarem e comerem sanduíche recheado de carneiro e broas, as pobres comem sanduíche de geleia embrulhado em jornal. As duas meninas pobres têm comportamentos diferentes entre si. Enquanto a mais velha, Liu, sorri timidamente aos insultos das outras crianças, a mais jovem, Elsie, que é sempre referida como Nossa Elsie, mantém o olhar fixo, não sorri e raramente fala. Diferentemente da caçula dos Burnell, Elsie parece entender a diferença que faz ela e a irmã serem excluídas. Mesmo assim, ela não resiste ao convite para ver o que todas as meninas da escola queriam ver, a casa de bonecas nova no quintal. Dentro da casa dos Burnell, em contrapartida, Kezia também é um pouco excluída. Ela não compartilha do entendimento de todos e que não deve convidar as filhas da lavadeira para brincar. Ela se dirige ao quintal quando todos estão na sala com as visitas. E também a casa de bonecas é segregada em algum aspecto. Ela é depositada no quintal porque tem cheiro forte de tinta, portanto, não está adequada para ficar dentro de casa. Mas para as crianças mais velhas, ainda com cheiro de tinta, a casa de bonecas é um objeto de poder. Os Burnell, na verdade, se sentem superiores a todos naquela localidade. Eles desdenham o presente que a visita enviou da cidade e não querem mesmo as colegas bem-nascidas circulando dentro de casa. Quer dizer, as crianças só poderiam ver a casa de bonecas enquanto o objeto estivesse no quintal. Além de pensarem diferentemente do seu grupo, Kezia com empatia e Elsie sem a intenção de agradar para pertencer ao grupo dominante, outro aspecto que aproxima as caçulas é a rebeldia. As duas transgridem as regras que são impostas pelos adultos e seguidas pelas crianças mais velhas.
tinha sido uma manhã de atitudes ousadas, com as meninas insultando as colegas pobres, pulando corda alto como nunca tinham feito. Késia também teria o seu momento de ousadia quando chegasse em casa, fazendo justiça social. Ela ousa chamar as meninas para entrar e ver o brinquedo, mesmo a mãe dela tendo dito que não podia convidar aquelas duas. Como Késia e Elsie são as caçulas dos seus grupos, do grupo de pobres e do grupo de ricos, podemos ler uma esperança de mudança nas gerações futuras para a organização social, um futuro em que os dois estratos sociais podem interagir com respeito. As duas se encantam com um objeto na casa de bonecas que parece ter passado despercebido pelas outras, a lamparina. Quando a irmã mais velha, Isabel, está descrevendo a casa para as colegas, ela nem dá bola, talvez nem tenha notado a lamparina. Késia é quem lembra do objeto, mas as outras não se importam, não dão a atenção que ela acha que a lamparina vale. Só que tem alguém quietinha escutando, a Elsie. O objeto que ilumina na casa de boneca é apenas um detalhe, mas é o que chama a atenção dessas duas meninas que parecem ver o mundo sob uma luz diferente. Em Késia e Elsie está a semente da mudança, que pode iluminar um novo mundo. O conto contrapõe a hipocrisia e a crueldade dos adultos, forçando uma diferenciação entre as pessoas, e a inocência das crianças menores, as duas caçulas, que mesmo sendo diferentes, são, em essência, duas crianças querendo brincar. E isso de ser criança e querer interagir fala mais alto que qualquer imposição sem sentido dos adultos. Mas a denúncia social é sutilmente construída na narrativa. A violência e a crueldade da expulsão das crianças do quintal contrasta com a sensibilidade das duas meninas pobres sentadas à beira da estrada, rememorando a beleza do brinquedo que acabaram de ver clandestinamente. Desde a primeira vez que eu li esse conto, eu fico intrigada com o pronome possessivo para designar Elsie. Por que o narrador a chama de Nossa Elsie? Eu fico pensando, será que tem algum outro conto da Mansfield em que Elsie se torna criada dessas personagens ou convive com elas de outra forma? Para vocês, o que significa esse nossa? Deixem a opinião de vocês nos comentários. A história termina com o silêncio das excluídas, sentadas na estrada, olhando para além dos campos. E mais uma vez há um contraste entre os gritos da tia, que expulsou elas do quintal, a voz esganiçada das garotas da escola quando humilham as duas, e o silêncio de quem não tem mais nada para se defender. O autoritarismo é exercido pela imposição do silêncio nessa história. Isabel, a irmã mais velha, é autoritária e determina que é ela que vai contar da casa de bonecas no colégio. As outras duas irmãs respondem com silêncio. As filhas da lavadeira são proibidas de falar com as outras crianças por serem pobres. São punidas, portanto, com silêncio. Mas se fazem ouvintes, porque isso ninguém poderia impedir. Por outro lado, o silêncio guarda algo de sagrado. No início do conto, o silêncio é associado a Deus quando passeia com um anjo. Hoje eu li o conto A Casa de Boneca, de Catherine Mansfield, com autorização da tradutora Denise Botman e publicado pela LPM Pocket. Espero que vocês tenham gostado e queiram descobrir mais sobre essa escritora. Cuidem-se, usem máscara, fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral.